esperei te encontrar, cheio de dúvidas e tanto pra falar. Quanto tempo eu caminhei por aí, um pouco de amor pra dar e muito pra pedir. E ao te encontrar, és tu que me pedes minha vida, e a vida eu vou te dar. Coloco meu coração em tua cruz, consagro minha vida a ti, Jesus. Que nasça em mim o teu amor, que brilhe a tua. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Nós já falamos ontem dessa liturgia da palavra do domingo de hoje, já falamos na missa hoje de manhã, mas eu achei por bem a gente fazer uma live assim mais direto, só com uma reflexão especial sobre a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, porque tem, aliás, todo o evangelho, não só a liturgia de hoje, né, tem a ver conosco, porque o evangelho é boa nova, é a novidade de Jesus, é aquilo que renova a nossa vida. Então tudo que traz alegria, que traz força, né, que traz coragem, que nos reaviva, tudo isso é chamado de renovação, né? Nem tudo que a gente chama de renovação hoje é renovação. É aquilo que renova a vida. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então eu achei a liturgia de hoje muito propícia para a gente reprisar agora, porque tem tudo a ver com o momento em que nós estamos passando, e eu penso que essa mensagem de hoje ela é muito importante para nos dar um norteamento, para nos alentar mais, né? Nos fortalecer um pouquinho mais. E essa música do padre Fábio de Mello, eu gosto muito dela, Meu Coração na Cruz. Tem um momento na música que diz o seguinte, que Jesus morre na cruz, ele dá toda a sua vida, e o que ele pede de nós é a nossa vida. Só isso. E isso tudo. Não é só isso, é isso tudo que ele pede de nós, né? Parece algo pesado, mas é necessário. Nós já ouvimos muita gente dizer aí por aí, como é que tá, fulano, como é que você tá? A pessoa diz assim, estou levando a minha cruz. É isso. A vida nos pede sacrifícios, né? Não tem como a gente fugir das dificuldades da vida. Alguém aí pode fugir? Alguém que está me ouvindo agora, que está nos acompanhando agora, pode dizer assim, eu nunca passei dificuldade na vida. Não tem como. Então a cruz faz parte da vida, né? Então Jesus, ele deu a sua vida, né? Para que nós tivéssemos a nossa. E ele pede isso de nós, mais nada. Nós não devemos mais fazer mais nenhum sacrifício. O sacrifício que ele fez foi único. Ele quer agora que nós vivamos. É isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Eu já estou falando demais no início. E nós vamos então dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nós vamos direto então a palavra de hoje. A primeira leitura é do profeta Jeremias. É Jeremias 27:9. Diz assim: Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz.
clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Essa palavra é um trecho do livro do profeta Jeremias. Eu sugiro a você aproveitar esse momento, nesses tempos de pandemia, né, que a gente está mais em casa, e nos momentos de oração aí, todo mundo, é bom a gente ter esse momento de reflexão, né? Cada um tem o seu jeito, mas a reflexão bíblica, ela é muito importante, ela é fundamental. Desde que seja uma reflexão sintonizada com a realidade, né? Não é uma reflexão nas nuvens. Trazer o texto, trazer a realidade do texto para a nossa realidade hoje. Não, a palavra não tem valor para nós. Vai ter valor de quê? Um livro de história lá na estante? Não. Então nós quando lemos a palavra, nós queremos tirar algo para nós agora. O profeta Jeremias, né, ele viveu muito tempo atrás, né? Então, muito antes de Jesus. Ele profetizou durante 3 reinados. É o reinado de Josias, o reinado de Joaquim e o reinado de Sedecias. O primeiro reinado foi mais tranquilo, porque combinou um pouco com o jeito dele, com a pregação dele, né? Ele que pregava uma centralidade maior na fé em Javé, na fé no Deus que dá vida, o Deus da vida, e não fé nas potências estrangeiras e tudo mais. Essas alianças ele via com muito perigo, com muita cautela. Ele olhava isso com desconfiança, porque poder, a gente sabe o que é poder, né, gente? Poder humano. Poder humano é terrível. Eu fico aí observando gente que fica, parece que apostando tudo no poder humano. Isso me dá um medo, sabia? No poder dos poderosos. Ah, porque fulano... Gente, nosso foco é Jesus Cristo. Não tem aí, eu dou a vida por fulano que está no poder. Ah, que dá a vida o quê? Ele nem está dando a vida por você. Né? Entendeu? Está nem dando bola. Então é preciso... O profeta Jeremias ficava furioso, né, com essas alianças, essa confiança exagerada nas potências da época, no Egito, na Babilônia, né? E o rei Josias também, ele fez tudo para que o povo de Israel se unisse na aliança com Deus. Então isso favoreceu a pregação de Jeremias. Mas depois vieram os dois, né? Primeiro Joaquim, o rei Joaquim, que foi terrível, ele sofreu ameaças muito fortes, né? Depois Sedecias também, o rei totalmente vassalo, né? Totalmente dependente das potências da época, e era uma marionete lá na mão dessas potências. E Jeremias foi muito escarneado, viu? Porque ele estava pregando a fé em Deus, a fé em Javé. Ele disse: olha, vocês estão brincando, né? E ele falava: se vocês vão vir coisas piores, porque quando Nabucodonosor invadiu a Judá e levou grande parte do povo lá para o exílio, na Babilônia, o povo estava achando que aquilo era brincadeira, que aquilo ia passar logo. E ele dizia: não, os daqui também vão.
Vocês estão achando que é brincadeira e que o tempo... Não, isso aí vai piorar mais. E aí chamaram ele de profeta do agouro, que ele estava colocando dificuldade, que sempre tem aqueles adeptos do poder, né, que apoiam. E aí houve uma perseguição muito grande, né, a ponto de até a própria família ir contra ele. Imagina o que é isso. Ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais familiares. Ele foi alguém que deixou de casar. Porque ele dizia que se tivesse filhos, que os filhos não iam morrer devido à vida que ele levava, devido às perseguições. Então ele nem casou, não. Ele novo, ele já foi chamado a ser profeta. Nesse chamado interior, quando fala chamado, muita gente pode achar assim, alguém está chamando lá de cima, ô fulano. Não é uma maneira do texto bíblico falar, né? Na verdade, Deus chama cada um de nós. Quando a gente é persuadido, né? É levado, é convidado a fazer alguma coisa boa, a lutar por alguma coisa boa, alguma coisa que ajuda a vida da gente, dos outros, né? A lutar pelo bem comum, etc. Enfim, tudo isso é Deus que está chamando. Então ele sentiu esse chamado muito inquieto dentro dele. E por mais que ele detestasse ser assim, ele via que isso era Deus que estava chamando. Ele foi seduzido por Deus. E teve momentos assim terríveis em que ele... Então por isso que eu digo, leia o profeta Jeremias. Mas leia com essa chave de leitura da época, né? Como ele sofreu. E teve um momento assim que ele disse para Deus, não, chega, não dá para continuar não. É muito sofrimento. Mas por mais que ele dissesse, não, eu vou parar, eu vou ficar na minha, alguma coisa dentro dele tocava de não, vai. Por isso que aqui nesse texto, esse texto é um pedacinho das lamúrias dele. O ser humano não é ser humano, né, gente? Deus coloca dentro da gente preciosidade, né? Então, isso é importante. Mas se não fosse a preciosidade, o sopro de Deus na vida da gente, a gente seria só Adão, sem sopro. Seria só barro. Né? Você todos nós, homens, mulheres, seríamos Adão, seria barro. Mas Deus, ele sempre nos anima com sua força, ele nos chama. Tem hora que a gente acha, não, eu vou ficar calado, vou ficar na minha, por que eu tenho que ficar preocupando com isso? Tem gente que está na boa e não está nem preocupando com isso. Não, mas a gente parece que tem alguma coisa dentro da gente que diz assim, não, vai. A gente fala, não vou mais, não vou fazer isso mais. Não é? Aí vem aquela força interior e diz, não, eu vou continuar. O que é isso, hein? Que força é essa? Isso é Deus, gente. É Deus nos chamando. É Deus colocando a gente como instrumento, mesmo sendo fraco, como instrumento. Então Jeremias se viu impelido a trabalhar pelo povo, a lutar pela vida do povo, peitar as autoridades, peitar os poderes da época. Se a gente aprendesse um pouquinho mais com os profetas bíblicos, a gente iria entender mais a missão para a qual nós somos chamados hoje. Viu? Essa mesma missão, assumida visceralmente por Jesus. Olha aqui o evangelho de hoje. Vamos ler o evangelho, Mateus 16, 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito
da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Olha a sedução aí. Da mesma forma que Jeremias não conseguiu se desvencilhar dessa força, dessa obediência a Deus, de lutar pela vida, Jesus Cristo fez cumprir na sua pessoa toda a proposta dos profetas. Ele trouxe, ele mostrou o protótipo, ou seja, o modelo do verdadeiro ser humano. O ser humano obediente. Obediente a quem? Obediente à vida, viu, gente? Quando fala obediência, muita gente pode pensar um tanto de coisa por aí, né? Obedecer não sei o quê, que fulano fala, ciclano diz, não sei o quê. Não. Obedecer à vida. Basta. E é tudo. O que é a sua vida? O que é a minha vida? O que as nossas vidas precisam para serem melhores? Nós temos que lutar pela nossa vida. Quando a gente luta pela vida, como eu disse ainda há pouco, a gente está sendo obediente ao Pai. Que Pai é esse? O Espírito Criador maior, princípio de todas as coisas, finalidade de todas as coisas, que não tem imagem, viu? Não precisa ir em algum lugar aí de Goiás, sei lá onde, para encontrar o Pai, porque o Pai não é uma imagem. O Pai é esse Espírito maior que está tão próximo de nós e ao mesmo tempo, olha, de tão transcendente ele é imanente, ele está tão próximo que a gente às vezes não entende. A gente às vezes não percebe e quer buscar ele em outro lugar fora da humanidade, fora da vida. Deus está aí presente. Essa força, né? Muita gente fala energia, outros falam não sei o quê. Nós chamamos de Deus. Não tem como sair dele, não. Se a gente vive, onde estiver vida, ali está a presença de Deus atuando. Então, em Jesus se cumpre toda a vontade do Pai. Olha o nome dele. Criador, viu? Não é destruidor, não. Aquele que cria.
aquele que dá vida. Deus não é o negativo da vida, ele é o positivo, é a vida que floresce. Na vida a gente vê a presença, a força de Deus agindo, viu? Então, Jesus Cristo é esse Deus que encarna no ser humano para mostrar em Jesus, não sei se dá para vocês entenderem, mas em Jesus está a imagem do ser humano obediente. Jesus dá um caminho. O caminho é qual? É o caminho da obediência à vida. Por isso que ele morreu na cruz, gente. Ele morreu na cruz. Não é um espetáculo que as pessoas ficam admirando e não sei o que, fazendo louvores a uma cruz. Eu sempre coloco a cruz aqui atrás, né? Para mostrar que a nossa vida, o desenvolver da nossa vida, deve estar intimamente ligado à cruz. Por quê? Se a gente percebe, se a gente consegue perceber isso, que Jesus morreu é porque ele quis que nós fôssemos felizes. A quantidade de gente que estava desanimada, gente. Quantidade de gente que já não tinha sentido mais viver, não encontrava sentido na vida. Jesus Cristo levantou esse povo. Jesus Cristo levantou essa massa toda. Em Jesus estava o foco de vida. Ele perdoou, ele amou, ele acolheu. Para que ele fez isso? Para que as pessoas pudessem ser felizes. Jesus não estava preocupado com a norma de lei judaica, da religião judaica, nada disso. Ele estava só focado na vida. Eu vim para isso, dizia. Eu vim para que tenham vida. E não é qualquer vidinha, não. É vida em abundância. É vida boa. É vida feliz. É vida realizada. Por isso que ele não podia fugir da cruz. Ele era seduzido por isso. Ele veio para isso. Eu falava na missa hoje, eu falo isso, fazendo essa comparação, nessa parábola. Já pensou se Jesus quisesse falar assim, eu vou pensar só em mim, não vou pensar em mais ninguém, porque o próprio fato de Jesus existir já é em função da vida do povo, porque senão não tinha sentido ele nascer, nada, para quê? Entendeu? É em função da vida. Então, se ele pensasse só na pessoa dele, não seria Jesus Cristo, poderia ser o Jesus, mas não o Cristo, o Salvador. Entendeu? Não. Era muito forte aquilo. Não tinha como fugir. O humano dele teve um momento que falou mais forte, Pai, afasta de mim esse cálice. Seja feita, segundos depois, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele se entregou na cruz como um cordeirinho. Ali que estava a força de Jesus. Querem me matar? Que matem. Mas eu não vou ser covarde não, gente. Eu levantei tanta gente, deixei uma mensagem para todos, deixei um caminho traçado para todos, e eu vim para que todos tivessem vida, e é nas minhas palavras. As pessoas encontram vida.
Os desanimados voltam a se animar, os tristes voltam à alegria. Na minha palavra tem paz. Na minha palavra tem força, na minha palavra tem coragem. Eu não posso deixar, eu não posso jogar fora isso. Porque Jesus podia ter feito um conchavozinho, né? Ele poderia dizer assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero morrer não, vou pensar só em mim, não quero pensar em ninguém mais, azar desse povo, se vira para lá. Eu vou salvar é a mim mesmo, eu não quero morrer na cruz, não. Vocês estão me matando por quê? Porque eu fui contra os princípios de vocês, e eu fui contra pontos da lei, e eu fiz o contrário daquilo que vocês pregam, por isso que vocês estão contra mim e querem me matar. O que vocês querem? Vocês querem que eu negue tudo isso e não morra? Eu não vou negar. Quer me matar, que mate, que matem. Olha, gente, isso é maravilhoso. Eu sei que é difícil, é morte, mas não é morte, destruição, é morte por força, é morte por testemunho. Já pensou nisso? O que significa isso? Eu não vou ser covarde. Por mais que ele quisesse fugir da cruz, não tinha, porque a cruz era consequência. Na cruz estava o cumprimento de tudo. Na cruz estava a verdade. Senão ele ia se fraquejar diante das autoridades. Não. Jesus mostrou qual é a autoridade dele. E qual é a autoridade de Jesus? Está no testemunho, está na força, está na coerência, na entrega, no amor total. Entendeu? Por isso que ele morreu. Agora nós vamos entender o Evangelho. Depois nós vamos entender o Evangelho. Por isso que eu quis fazer essa live agora, porque na missa a gente não pode falar muito, né? Minha é 1h05, 1h10, tem jeito. Por mais que eu corte algumas coisas, eu sou muito fascinado com a palavra. Eu sei que às vezes a palavra ela pode machucar muita gente, ela pode... Problema, não estou nem ligando para isso. Agora nós vamos entender. Sabe o que estava na cabeça de muita gente da época, inclusive dos próprios discípulos? Que Jesus seria o rei de Israel, mas um rei que desce, é um filho de Davi. Para entender essa expressão, filho de Davi, não significa só filiação sanguínea. Não, não é isso. Filho de Davi é alguém vinculado a Davi, ao poder, como um rei poderoso, um rei guerreiro, um rei que viesse organizar um grande exército poderoso, que pudesse colocar frente, enfrentar as potências da época, Império Romano, que escravizava o povo, que fosse um rei, e um rei assim não sofre, um rei assim não tem como ser punido, porque o poder dele é muito grande. Eles estavam pensando nesse tipo de rei, eles estavam pensando nesse tipo de Messias. O próprio Pedro no evangelho passado, no evangelho do domingo passado, quando ele diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele disse isso, mas sem entender na íntegra o que significava o poder de Jesus. E Jesus, então, nesse evangelho, ele mostra aos discípulos que tipo de Messias é ele, que tipo de poder é o dele. Ele fala assim, ó: que devia ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos,
dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, devia ser morto e depois ressuscitar. Só depois ressuscitar. Tinha que passar por esse caminho. Aí Pedro não aceitou. Hein? Coitado de Pedro, era um pouco tapadinho, né? O mesmo que tinha falado lá tão bem, Jesus elogiou, não sei o que, agora ele vem da manota. Ele pega e diz assim, não, chamou Jesus à parte e falou para ele assim, não, de maneira alguma. O senhor não vai passar por isso, não? Senhor, o poder do senhor não vai deixar. Que rei que passa por isso? Isso, Pedro. Nós vamos cutucar Pedro e falar assim, Pedro, acorda. Isso aí é poder humano. Isso aí é poder do prestígio. De alguém que quer viver melhor do que o outro. Quer ser mais poderoso, quer estar com a bola, quer pisar. Quer mostrar que está lá no trono. Que tem vassalo, que tem gente para fazer reverência na frente, que tem isso tudo. O meu reino não é deste mundo. Então ele chamou Pedro de Satanás. Não é que ele estava falando que tinha uma entidade que tomou conta, uma coisa possessiva que tomou conta de Pedro. Não é nada disso. Satanás não é nesse sentido, não. É Satanás no sentido que o Novo Testamento dá. Viu? Satanás aí significa o adversário, aquele que tem ideias contrárias. Viu? Aquele que tem ideia contrária. Tanto Satanás aqui no Evangelho não está com letra maiúscula, está em minúsculo. Vocês podem olhar depois no Evangelho. Viu? É minúscula. É um termo apenas. Que diz assim, olha, você não está pensando, você não está em sintonia comigo. Isso é Satanás. Você está sendo adversário meu. Ao invés de estar em comunhão comigo, você não está. Né? O Satanás também, nesse contexto, pode significar também o tentador. Essa tentação que se tem por aí, muita tentação de querer enxergar as coisas e organizar as coisas no nível do poder humano. Achar que ter prestígio, que ter riqueza, que ter bens materiais, essas coisas que nós todos sabemos, que as pessoas matam por causa disso. Liga a televisão para você ver, está cheio disso. Fulano roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, para ter dinheiro, para ter poder, para ter casa. Igreja também. Não vem ficar, não vamos ser hipócritas, não vamos ficando pano quente em cima, não. Não, está dentro da igreja também, infelizmente. A esse tipo de poder que se associam a esse tipo de poder, que é o poder puramente humano, porque, gente, poder humano é bom, desde que seja o poder humano para humanizar. Né? A gente pode cair também numa contradição quando a gente fala que o poder humano é negativo. Não. O poder humano ele é importante quando ele está em favor do humano. Agora, aquilo que desumaniza. Eu até falava com uma amiga minha aí, está aqui, inclusive, né? A gente comentava, mandou uma mensagem, eu aproveitei para comentar. Ah, mas isso aí é humano. Roubar é humano. Não é humano, não. Viu? Sabe por que não é humano? É porque rouba a humanidade dos outros. Eu não posso viver a minha humanidade pisando na humanidade dos outros.
roubando da humanidade dos outros? Não, eu estou contra, eu sou Satanás, eu estou contra Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, deu a sua vida para que nós, para defender a nossa vida. E a gente, em nome de Jesus, vai defender o poder do dinheiro, o poder do prestígio, né? Jesus Cristo já venceu isso aí. Jesus Cristo já venceu no deserto essas tentações, a tentação do ter, a tentação do poder. Eu te dou tudo isso se você me adorar. É Satanás. Enquanto tem gente aí que fica pregando Satanás como se fosse uma entidade folclórica, uma possessão mágica, esquece que está se entregando a Satanás cada dia, não está percebendo. Fica aí fazendo shows de exorcismo para ludibriar pessoas, viu? Ludibriar a pessoa, para enganar pessoas, para amedrontar a pessoa, para trazer a pessoa. Porque quanto mais a pessoa fica com medo, mais ela fica passiva diante das artimanhas de quem quer lucrar em cima dela. Então o medo ajudou muito na Idade Média, né? E continua, porque nós estamos voltando a esse tipo de coisa. O medo, ele é um grande parceiro do explorador. Não sabe, não percebe que está sendo levado por Satanás. Por quê? Porque está numa vida, numa direção adversária de Jesus, a de Jesus. É a grande tentação. Afasta de mim. Pois é, então, e Jesus continua dizendo aqui no Evangelho: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ô, gente, tem jeito de fugir disso? Tem não. Tudo que a gente quiser conquistar na vida de uma forma honesta, não estou falando nada desonesto, não. Tudo que a gente quer conquistar de uma forma honesta, pelo suor do trabalho, pela força, pela fé, a gente consegue se entregando ao sacrifício. Eu duvido que alguém de vocês que está aqui me assistindo agora não possa estar testemunhando isso aí com a sua própria vida, dizendo assim: realmente isso acontece comigo. Para eu alcançar o que eu alcancei agora, eu tive que lutar. Eu tive que lutar. Ou seja, eu tive que ser fiel. Fiel a quê? Fiel à bondade, fiel à lealdade. A lealdade é a fidelidade, né? Fiel à fé que eu tenho. Daí que vem a palavra fiel, né? Vem de fé. Eu tenho fé. E a fé me leva à fidelidade. Eu tenho que me aliar a tantas coisas boas para eu chegar, porque se a pessoa também se aliar ao que é negativo, ao que é contrário à vida, ela não vai alcançar nada na vida, porque ela está aliada ao contrário. Então não tem jeito de fugir não, viu? Nós temos que entrar na de Jesus mesmo. Se nós quisermos viver, se nós quisermos ser melhores, se nós quisermos ganhar a nossa vida, se nós quisermos ter vida em abundante, nós temos que passar pelo sacrifício. Gente, não é isso que agora, nesse tempo de pandemia, está sendo da gente? E muita gente não está nem aí para isso.
Eu citei um exemplo hoje. Eu falei, fulano, você não usa máscara. Tem hora que a gente fica meio... E fala mesmo, né? Tem hora que eu falo. Por que você não está usando máscara? Todo mundo está usando, você não está usando. A pessoa diz assim, eu estou com Deus. Deus que me protege. Ô, gente, essa proteção medieval ainda, de achar que essa proteção, ela é mágica. Nós estamos olhando Deus como? Um Deus transcendente, fora do dia a dia, do cotidiano? Não, Jesus Cristo encarnou no humano para mostrar que o humano deve ser obediente a tudo que lhe dá vida. É o que o padre está cantando aqui nessa música. Ele morreu na cruz, ele pede de nós uma coisa, que a gente viva. E muita gente está dizendo, não, eu quero morrer, eu quero colocar minha vida em risco mesmo, não estou nem aí, eu vou abusar da minha vida, eu quero abusar da vida dos outros, eu não tenho compromisso com a vida de ninguém. E quando eu vejo uma pessoa andando tranquilamente na rua, e elas olham para a gente com um olhar assim, como se estivesse assim, bobo. Eu não uso isso não. Ignorante. Você está colocando sua vida em risco. E você está colocando a vida dos outros em risco. Você não quer a proteção de Deus. Porque você não está disposto a fazer um sacrifício sequer. Gente, pensa nisso. O que custa a gente pôr uma máscarazinha para sair na rua? Mas não, isso eu não quero fazer. O que custa de ficar mais dentro de casa quando não precisa sair na rua? Não sai, às vezes precisa sair. Faça um sacrifício. Não. É curioso, né? Sempre que é cobrado de alguém uma coisa, do governo, de não sei de quem, não sei o quê. Mas quando parte assim, olha, ajude um pouquinho. Não, quero não. Está difícil para mim. Eu não aguento isso. Cadê sua força? Cadê sua fé? Cadê sua coragem para enfrentar isso agora? Colabore. Colabore com a vida. Pense que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e a gente está derrubando a vida, colocando a vida em risco. Isso é banalizar o sangue de Jesus. Banalizar. É dizer para Jesus assim, quer saber uma coisa? Você morreu para que eu tivesse vida, mas não quero ter problema. Não quero ter, não quero que ninguém tenha também. A vida da gente é feita de sacrifícios. Se a gente não entrar neles, a gente não vai viver. E vai frustrar a intenção de Jesus. Vai frustrar o objetivo de Jesus, que é morrer para nos dar vida. É muito fácil a gente pensar, morreu para nos dar vida, mas cuidado com esse chavão também, né? Morreu para nos dar vida. Não, ele morreu por consequência de algo que ele tinha, ele morreu por consequência da sua pregação, da sua mensagem. Né? Então é isso, meu irmão. Mas se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Seguir Jesus é viver, gente. É viver e querer que os outros, e ajudar os outros a viverem. É lutar pela vida nossa, pela vida do outro, pela vida do planeta, né? Pela vida das pessoas, dos animais, das plantas, pela vida no geral. E tudo aquilo que favorece a vida. Não importa aí quem seja, lutar pelo bem comum. Esse é o caminho de Jesus. Agora Jesus lança uma coisa aqui. Não, tudo bem. Eu não quero lutar pela vida, não. Eu quero ganhar outro tipo de vida. Eu quero ficar na minha. Quero estrada larga mesmo. Eu não quero porta estreita, não. Eu quero a porta larga. Você está achando que está ganhando? Você está aí perdendo. Quem ganha a vida é quem luta por ela, gente.
Esse que ganha. Porque o que adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro? A gente pode ganhar tudo, a gente pode ser famoso, a gente pode ter muito dinheiro, a gente pode ter fama. Mas se a gente não tem vida, se a gente não vive, nada vale a pena. E eu concordo com Jesus, nada vale a pena. E Jesus desafia: o que poderá alguém dar em troca de sua vida? Quem poderá dar alguma coisa em troca da vida? E terminando, eu vou apresentar aqui a segunda leitura de hoje, que é da carta aos Romanos. São Paulo escrevendo aos Romanos. Lá na comunidade de Roma tinha umas coisas muito doidas lá, viu? Briga entre cristãos. A gente não briga, né? Nós somos tão amáveis entre nós, né? Ai, ai. Os cristãos tinha cristão vindo do mundo judaico, tinha cristão achando que era melhor do que os cristãos vindo do mundo pagão. Os do mundo judaico achavam que tinha que seguir mais as normas, estavam mais vinculados à tradição judaica, por isso eles eram mais considerados melhores cristãos do que os outros, né? Vinculados à antiguidade ainda, aquilo que era velho, que tinha ultrapassado, né? Tem uns que até hoje pensam assim, né? Somos cristãos autênticos e não falta prego aí nessas internet da vida, viu? Nessas redes católicas. Constantemente eu estou vendo isso. Gente que se apega ao tradicionalismo, ao passado, e usa isso para se afirmar, para dizer que é melhor do que os outros. Sabe qual que é o melhor, gente? É quem vive. A vida é a verdade. Não adianta querer mentir, não adianta querer ir para a ilusão, não adianta querer buscar lá no passado. Passado passou. Existe alguma coisa agora que ninguém pode negar. Chama a nossa vida hoje. O hoje. Você pode negar o hoje? Eu acho o seguinte: a pessoa que se apega muito e vive o passado, a gente valoriza o passado como instância de aprendizado, é parte da nossa história. Por isso a gente tem que olhar o passado para a gente entender como é que foi o comportamento da gente lá no passado, né? E por que foi que teve que mudar, enfim, o passado nos ajuda a refletir o hoje. Mas não tem como fugir do hoje, né? Por mais que a pessoa queira fugir, ela não consegue, porque o hoje é impossível, está aí, ele é verdade. Deus é o Deus da vida. E a vida é a verdade. Não é ainda. O futuro nós não vivemos, a vida é o hoje. E se nós estamos preocupados com o hoje, nós já estamos preparando o amanhã e nós estamos preparando a eternidade nossa. A eternidade se dá no hoje. Tem tanta gente falando aí que para ir para o céu, que não sei o que, você vai ganhar a vida eterna depois da morte, você vai para o céu, eu tenho que salvar a pessoa, eu tenho que salvar porque senão depois da morte ela não vai para o céu. Que ir para o céu é estar com Deus eternamente. Isso começa agora. Isso começa agora. É o hoje que determina o nosso céu. É o hoje que determina o nosso futuro. Aí eu fico entusiasmado. Eu nem li ainda a carta aos Romanos. Paulo diz aos Romanos assim: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Tá vendo?
Você quer cultuar Deus? Você quer agradar o coração de Deus? Não fica falando palavra bonita, não é que não vale nada. Não fica entrando em transe espiritual que não vale nada. Deus tá nada, não tem nada a ver com ele. O sacrifício mesmo, o culto espiritual que nós devemos estar no sacrifício oferecido e sacrifício vivo. Sacrifique pela sua vida, pela vida dos outros. Sacrifique. Lute. A gente está oferecendo um culto enorme a Deus. A gente está cultuando Deus. A gente está adorando Deus através da vida. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E continua aqui: não vos conformeis com o mundo, viu? Mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar, de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Chave de ouro. É isso. Se a gente viver dessa forma, a gente está vivendo tudo de Deus. E não tem jeito a gente fugir dessa não, viu? A pessoa que não é introduzida, a pessoa que não é seduzida pela vida, pelo viver, a fé dela não tem sentido algum. E todos nós somos chamados a fazermos como chamados naturalmente, né? Porque não é a gente que escolhe. A gente escolhe viver e a gente escolhe estar a serviço da vida. E aí vem o sacrifício todo, não é fácil. A gente escolhe. Ou a gente quer viver e fazer viver, ou a gente quer morrer e matar os outros. Vai depender de nós. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não dá para fugir da cruz, dá? Vai nessa onda aí de outros poderes. Viu? Vai na onda de Satanás. Não. Isso não é vida, não. Isso termina em cadeia, termina em tanta coisa negativa. Não. Vamos viver os valores da vida. Aquilo que faz a gente viver com tranquilidade, com paz. Mesmo se alguém disser para você assim, essa vida sua não me agrada, problema dele, tem que agradar a mim, não ele, não. Essa vida sua não me agrada. E a vida agradável a Deus é a vida sintonizada em Jesus, mais uma vez eu digo, a vida que se doa para o outro. Porque se a gente quiser ser feliz e falar assim também, não, eu preocupo com a minha felicidade, aí também não está com Jesus. É preocupação com a vida. E quando a gente fala a gente fala a vida no geral. Preocupação com a vida toda. Nós devemos ser os fiéis defensores, não da minha vida, mas da vida. Seduzidos, com vontade de viver e com vontade de fazer os outros viverem. Meu irmão, minha irmã, espero que eu fui longo, mas eu não aguento ficar sem falar. Ai de mim, se não faço, né? Ai da gente se calar diante daquilo que não estimula a verdadeira vida e nos faz morrer também. Nós queremos viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.